Hoje é dia 1º de janeiro de 2026 e eu estou aqui no dia 1 das 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. Meu nome é Lúcia Guarilha, eu sou mentora de marca pessoal e estou aqui para contribuir um pouco com a minha jornada, com a minha reflexão, com aquilo que é verdadeiro dentro de mim. O dia 1 diz sobre: siga os seus sonhos. Pessoas de sucesso seguem os seus sonhos. Você terá uma vida muito melhor caso se dedique às suas paixões. Pessoas que trabalham com as coisas de que gostam geralmente desfrutam muito mais da vida do que as outras, simplesmente porque estão perseguindo os seus sonhos. Aqui fala de trabalho, mas a gente tem os sonhos para todas as áreas da nossa vida, né? A área de trabalho, que é a nossa área profissional, a nossa área financeira, nossa área de relacionamentos e nossa área de saúde, que englobam saúde física, mental, emocional, espiritual e tudo por aí vai. Seguir os sonhos parece uma coisa muito comum a gente falar, né, nesses primeiros dias do ano, ou algo muito utópico quando a gente fala nossa vida dos meus sonhos. Para mim isso parecia muito distante. Eu vivia uma vida pensando que os meus sonhos eram apenas sonhos. Até que um dia, 4 anos mais ou menos atrás, eu comecei a levar isso mais a sério. Essa questão dos sonhos, essa questão de... Você já deve ter ouvido falar em quadro dos sonhos, ou vision board, ou escrever sobre aquilo que você deseja. Então, eu fui acessando pessoas, profissionais, literaturas, que traziam exercícios sobre isso, né? Exercícios sobre como se eu não tivesse nenhum limite físico, nenhum limite financeiro, nenhum limite geográfico, qual seria a vida dos meus sonhos? E a partir disso eu comecei a escrever de fato com o maior número de detalhes, e esse detalhe significa assim: se eu não tivesse nenhum desses limites, como eu comentei, né, físico, financeiro, geográfico, onde eu queria estar? Como eu gostaria de estar me sentindo? Como seria uma rotina, um dia a dia típico meu? Aonde eu acordaria? E aí reflita aí do seu lado. Onde você, se você pudesse escrever aquilo sem nenhum limite, porque a nossa mente é limitada. A nossa mente é muito limitada. Então a gente de fato acredita que só aquilo que a gente tem hoje, que a gente acessa hoje e que a gente conhece, a gente não conhece. A gente conhece muito pouco daquilo que existe em abundância no universo, certo? Então, se eu não tivesse nenhum limite, como seria esse meu dia? Então, eu acordaria como, me sentindo como, em tal lugar, quanto que teria na minha conta bancária, como que estariam as pessoas da minha família, o que teria, né, na minha casa, quais bens materiais eu estaria usufruindo, como seria o meu sentimento, como estaria a minha saúde, eu acordo, eu faço o quê? Você já fez esse exercício de reflexão? Isso me ajudou muito, inclusive, né, a expandir esse lugar de, caramba, será que o que eu tô pensando aqui, isso de fato, né, pode acontecer? Porque se eu penso sem limites, hoje é uma coisa que se eu já tivesse alcançado, eu não estaria pensando que aquilo é um sonho, né? Só que para eu alcançar tudo aquilo que eu ainda acho impossível, entre aspas, eu vou precisar manter entre este sonho no papel e a realização disso, é preciso mudar a pessoa que você é em vários aspectos, né? Em pensamento, muitas vezes em ambiente, internamente e externamente a gente precisa, né, fazer uma faxina ali, rever muitas coisas e agir com uma constância até que aquilo de fato se concretize e se realize. Então não é simplesmente um exercício de deixa eu mentalizar aqui o meu sonho e vai acontecer, não é sobre isso. Mas, então quando eu parei e comecei a quando eu parei e comecei a ver a minha vida de uma forma integrada, antes eram caixinhas separadas, o trabalho era uma caixinha, o relacionamento era outra caixinha, os meus sonhos pessoais eram outras caixinhas, e eu comecei a entender que tudo está integrado, e que para eu realizar o meu pessoal, o meu trabalho precisa estar inserido nisso, a minha família precisa estar
alinhada com os mesmos objetivos, ou seja, a vida integrada. Quando eu comecei a dar valor pro meu sonho, tudo começou a mudar. Então, se eu pudesse compartilhar algo que de fato fez e faz diferença na minha vida, na realização dos meus sonhos, você tá próximo deles, escreva eles, visualize ele em imagens e se aproxime da vida que você deseja, muitas vezes indo a lugares. Vou dar um exemplo. Nossa, muitas vezes eu penso que quero viajar para tal lugar, é um sonho. Mas você já se aproximou dessa realidade? Você já entrou na internet, muitas vezes, para ver? Eu posso me aproximar da minha realidade fisicamente, eu posso me aproximar da minha realidade também virtualmente. Né? Eu já entrei, já vi quanto custa, eu tô próxima, né, dos meus sonhos, eu quero morar naquele bairro. Por que não, de vez em quando, e passear por lá, estacionar o carro por lá e passear por lá para sentir o ambiente? Se eu quero morar num lugar, por que não locar uma noite, 2 noites ou um final de semana e ficar no lugar? Sabe, se aproximar da sua realidade? Os seus sonhos, se eles não forem levados muito a sério, eles jamais se realizarão. Então essa é a minha contribuição para você nesse dia 1. Então siga os seus sonhos, isso faz parte de coisas que pessoas de sucesso fazem na vida. Um beijo.